a revelação da glória do trono de Deus. Esse é o tema de hoje sobre o livro de Apocalipse. Sejam muito bem-vindos ao Fatos Curiosos da Bíblia. Espero que gostem desse tema. Se você não é inscrito, se inscreve agora no nosso canal, curte os nossos vídeos, compartilha e não esquece de apertar o sininho para receber novos vídeos. Sem mais delongas, vejamos o tema após a vinheta. No livro de Apocalipse, capítulo 4, o apóstolo João tem uma visão do trono de Deus e da majestade que cerca em glória esse trono. Capítulos antes podemos ver cartas endereçadas às igrejas, mas quando ele inicia o capítulo 4, ele logo diz que depois dessas coisas ele viu a porta do céu aberta, e João não foi o primeiro a ver. Jacó chegou a ver, Ezequiel, Daniel, Isaías. A mesma voz que diz a Moisés: sobe cá ao Monte Sinai para receber a revelação de Deus, aparece aqui no verso 1, chamando João: sobe cá para revelar coisas acerca do fim. Esse, na verdade, é um evento final, que é a passagem do poder, a honra e glória ao Filho do Homem, aonde o Pai entrega toda a autoridade ao Filho, no sentido de tomar os reinos da terra, que até então pertenciam ao príncipe desse século, chamado de Satanás, e colocado sob governança de Cristo. Nesse momento ele percebe uma grande voz de trombeta, e no verso seguinte ele diz que se viu em espírito, e viu um trono, a qual tinha alguém sentado nele. A glória e o temor do apóstolo João foi tão grande que ele não se atreveu a dizer quem estava sentado naquele trono. Ele também ficou atordoado ao ver tamanha majestade e não saber explicar com clareza. Quem estava no trono era o Pai. A voz de trombeta que ele ouviu era o Filho. E no verso 2, ele estava em espírito, porque segundo interpretações, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, porque a adoração a Deus é em espírito e em verdade. Nesse momento será feito o julgamento da terra. Por isso à frente vemos voz de trovão. A palavra trono é uma palavra-chave que aparece só nesse capítulo 13 vezes, e no livro inteiro cerca de 37 vezes. Em Apocalipse 5, verso 6, o Filho de Deus se aproxima do Pai, enquanto o Espírito Santo aparece no verso 5 do capítulo 4, representado por 7 lâmpadas, como os 7 Espíritos de Deus, em memória figurativa desse candelabro, um instrumento feito chamado de menorá, para representar os 7 Espíritos de Deus na época de Moisés. João não pôde contemplar tamanha glória, falando que viu alguém sentado no trono, mas parece não ter entendido bem o que aconteceu ali. Em 1 Timóteo 6,16 fala que ele é o único que possui a imortalidade e habita na luz inacessível, que homem algum jamais o viu e nem é capaz de ver. Fala que do seu trono tem um arco-íris, simbolizando a aliança que Deus tem entre os homens, e como símbolo de infinitude. Ao redor do trono de Deus existem 24 anciões, sentados em tronos, usando coroas e vestes brancas, a qual se ajoelham e adoram a Deus. O livro de Daniel, capítulo 7, verso 9, também fala desses que estão em tronos na presença de Deus. Há quem diga que é os 12 patriarcas das tribos de Israel e também os 12 apóstolos escolhidos por Cristo. Porém, uma visão teológica mais correta seria nada mais nada menos do que a representação de todos os povos do Antigo e do Novo Testamento, representando os judeus da Antiga Aliança e os gentios da Nova Aliança, todos remidos através da fé. Também estão ao redor do trono de Deus 4 seres viventes, que são serafins, a guarda do trono de Deus, e por executar louvores ao Senhor.
Eles são citados em Ezequiel capítulo 1, capítulo 10, Isaías 6, verso 2. E há quem diga que eles são a representação de 4 alianças que Deus fez em Gênesis 9, verso 10. Porque ele fez aliança com o homem, com animais domésticos, animais selvagens e com as aves. A questão da representação dos 7 Espíritos de Deus, que está citado em Isaías, capítulo 11, verso 2, não está atrelada a um espírito que se divide em 7 seres, mas em um espírito apenas que possui 7 características primordiais. São essas que você está vendo agora, citadas no livro de Isaías. Estes seres são repletos de olhos, por dentro e por fora, segundo diz o apóstolo João, e representa a soberania de Deus em tudo ver. De forma trisságica, eles repetem 3 vezes santo, algo que é citado em Isaías 6, verso 3. Há quem diga que essa representação dos 4 seres viventes estão atreladas aos 4 evangelhos. Mateus representando o leão, porque é o evangelho do rei. Marcos representando o cordeiro, porque Jesus se apresenta como servo. Lucas representando o rosto humano, porque Jesus se apresenta como homem. E João representando a águia, porque Cristo é exaltado em magnificência. Raios, relâmpagos e trovões saem do trono de Deus, representando grande ira e poder para julgar as nações da terra. Esse momento é o momento da vinda de Cristo, onde os céus se abrem e todos veem essa cena. Serafins monstruosos louvando e glorificando o Senhor em seu trono, os reinos da terra sendo passados para Cristo, a fim de julgá-los e fazer com que todo joelho se dobre nos céus e na terra. Observe essa tabela que vai mostrar a comparação entre o santuário celeste e o templo aqui na terra, feito por Deus. Não que exista um santuário, templo no céu. Até porque Apocalipse 21, verso 22, diz que nos céus não há templo algum, porque diz que o santuário é o Senhor e o seu Cordeiro. João tenta descrever esse trono, mas se atém a poucos detalhes. Primeiro, porque ele estava sob grande temor e não queria sequer tocar em detalhes da glória de Deus. Segundo, o que ele viu foi tão majestoso que não havia palavras humanas para explicar. Deus aqui é tratado como aquele que está sob o trono. Ou então, no livro de Daniel, o cita como o ancião de dias, no capítulo 7, verso 9, 13 e 22. O livro de Salmo 110, verso 1 e Mateus 22, 44 cita a presença de Deus e Jesus frente a frente, quando ele diz: "E o Senhor disse ao meu Senhor", simbolizando 2 senhores, o Senhor Deus Pai e o Senhor Deus Filho. É nesse momento que o ancião de dias, aquele que está sob o trono, entrega os reinos e domínios da terra a Cristo. No livro de Apocalipse 11, verso 15, nós podemos ver a cena final que começa a ser descrita no capítulo 4 de Apocalipse. O 7º anjo toca a trombeta. Grandes vozes no céu dizem assim: "O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos." Observe que é a mesma cena quando no verso seguinte, o 16, ele diz: "E os 24 anciões que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, prostaram-se com seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar." Nos versos seguintes, você pode entender aonde ele quer chegar. E esse é o evento final, a qual ele retorna à terra e exerce os seus julgamentos. Meditem em todos esses versos e a compreensão será cada vez melhor. Espero que tenham gostado. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima semana, nos próximos vídeos.